Capítulo 18. Quanto mais Brouwer pensava na visita de Lois Salomé, mais zangado se tornava. Não zangado com ela. Em relação a ela, sentia agora principalmente medo, mas zangado com Nietzsche. O tempo todo em que o repreendera pela preocupação com Berta, por quais eram suas palavras, alimentar a vala do desejo ou remexer o lixo de sua mente, Nietzsche estivera remexendo e se refossililando na mesma forma. Não deveria ter lido nenhuma palavra daquelas cartas, mas não pensara nisso com rapidez suficiente. Agora, o que poderia fazer com o que vira? Nada. Nada daquilo, nem as cartas, nem Lois Salomé, poderia compartilhar com Nietzsche. Estranho que Nietzsche e ele compartilhassem a mesma mentira, cada um escondendo Lois Salomé do outro. A dissimulação afetaria Nietzsche da mesma forma como o afetava? Nietzsche se sentiria venal, culpado? Haveria uma forma de explorar essa culpa em benefício de Nietzsche? Vá devagar, disse para si Brouwer na manhã de domingo, a subir a larga escadaria do mármore em direção ao quarto 13. Não tome nenhuma medida radical. Algo significativo está tendo lugar. Veja quão longe chegamos em apenas uma semana. Friedrich, disse Brouwer imediatamente após completar um breve exame físico. Tive um sonho estranho com você esta noite. Estou na cozinha de um restaurante. Cozinheiros desleixados esparramam óleo por todo o chão. Eu escorrego no óleo e deixo cair uma navalha que se alocha numa fenda. Aí você entra, embora com um aspecto diferente do seu. Você traz um uniforme de general, mas sei que é você. Você tenta me ajudar a recuperar a navalha. Eu peço para não tentar, pois iria enfiá-la ainda mais fundo na fenda. Mesmo assim, você tenta e realmente afunda mais a navalha. Ela está presa na fenda, e sempre que tento extraí-la, corto meus dedos. Parou e olhou com expectativa para Nietzsche. O que acha deste sonho? O que você acha, Joseph? A maior parte dele, como a maioria dos meus sonhos, é bobagem, exceto aquela parte sobre você, que deve ter um significado. Ainda consegue ver o sonho em sua mente? Brouwer fez que sim com a cabeça. Fique olhando e limpe chaminé sobre ele. Brouwer hesitou, parecendo desanimado, mas depois tentou se reconcentrar. Vejamos, eu deixo cair algo, minha navalha e você aparece. Num uniforme de general. Sim, você aparece trajado de general e tenta me ajudar, mas não consegue. Na verdade, eu pioro as coisas. Eu enterro a navalha ainda mais fundo. Bem, tudo isso se enquadra com o que venho dizendo. As coisas estão piorando. Minha obsessão por Berta, a fantasia do incêndio na casa, a insônia. Temos que tentar algo diferente. Estou vestido de general? Bem, essa parte é fácil. O uniforme deve se referir ao seu estilo imponente, ao seu discurso poético, às suas proclamações. Encorajado pelas novas informações de Lois Salomé, Brouwer continuou. Simboliza sua recusa em se juntar a mim de uma forma mais terra a terra. Tomemos, por exemplo, meu problema com Berta. Com base em meu trabalho com seus pacientes, sei como são comuns os problemas com o sexo oposto. Praticamente ninguém escapa das dores do amor. Goethe o sabia, e daí o poder de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Seu amor desesperado atingiu a verdade de cada homem. Certamente, isso deve ter acontecido consigo. Sem obter uma resposta de Nietzsche, Brouwer pressionou ainda mais. Aposto um dinheirão como você já viveu uma experiência similar. Por que não compartilhar ela comigo? De sorte que ambos possamos conversar honestamente como iguais. E não mais como general e cabo, como poderoso e impotente. Oh, desculpe, Joseph. Concordei em não falar sobre o poder, mesmo quando é tão óbvio que golpeei nessa cabeça. Quanto ao amor, não nego o que você diz. Todos nós, eu inclusive, experimentamos sua dor. Você mencionou o jovem Werther, continuou Nietzsche. Mas deixe-me lembrar, diz as palavras de Goethe. Sê um homem e não siga a mim, mas a ti. Apenas a ti. Você sabia que ele acrescentou esta frase à segunda edição porque tantos rapazes seguiram o exemplo de Werther e se suicidaram? Não. Joseph, o importante não é eu lhe contar sobre meu caminho, e sim ajudá-lo a encontrar o seu caminho, a fim de crescer para fora do desespero. Agora, e quanto à navalha do sonho? Brouwer hesitou. O reconhecimento de Nietzsche de que ele também experimentara as dores do amor era uma importante revelação. Deveria aprofundá-la? Não. Por ora aquilo era suficiente. Permitiu que sua atenção voltasse para si mesmo. Não sei o porquê da navalha no sonho. Lembre-se de nossas regras, Joseph. Não tente raciocinar. Apenas limpe chaminé. Diga tudo o que lhe ocorrer. Não omita nada. Nietzsche reclinou-se e fechou os olhos, à espera da resposta de Brouwer. Navalha, navalha, ontem à noite vi um amigo, um oftalmologista chamado Karl Koller.
Tenho o rosto totalmente barbeado. Pensei esta manhã em cortar fora minha barba, mas muitas vezes penso nisso. Continuo limpando o chaminé. Navalha, pulso. Tenho um paciente, um homem jovem desesperado por seu homossexual, que cortou o pulso com uma navalha alguns dias atrás. Irei visitá-lo mais tarde. Seu nome, aliás, é Joseph. Embora eu não pense em cortar meus pulsos, tenho pensamentos, conforme já lhe contei, sobre o suicídio. São pensamentos ociosos, não é um planejamento. Sinto-me bastante remoto do ato de me matar. Seria tão provável como eu queimar minha família e carregar aberta para a América. Contudo, penso cada vez mais no suicídio. Todos os pensadores sérios contemplam o suicídio, observou Nietzsche. É um consolo que nos ajuda a atravessar a noite. Abriu os olhos e se voltou para Brauer. Você diz que devemos tentar algo diferente para ajudá-lo. O que, por exemplo? Atacar minha obsessão diretamente. Ela está me arruinando. Está consumindo toda a minha vida. Não estou vivendo agora. Estou vivendo no passado ou no futuro que jamais virá. Porém, mais cedo ou mais tarde, sua obsessão terá que ceder, Joseph. Meu modelo é tão obviamente correto. Está tão claro que por detrás de sua obsessão estão seus temores básicos da existência. Também está claro que quanto mais falarmos explicitamente desses temores, mais forte se torna a sua obsessão. Não vê como sua obsessão procura desviar sua atenção desses fatos profundos da vida? É a única forma que conhece de atenuar seus temores. Mas, Friedrich, não estamos discordando. Estou me persuadindo de que seu ponto de vista, e acredito agora que meu modelo esteja certo. Mas atacar minha obsessão diretamente não é invalidar o modelo. Certa vez, você descreveu minha possessão como um fungo ou uma erva daninha. Concordo com isso. Concordo também que se tivesse cultivado minha mente diferentemente há muito tempo, essa obsessão jamais deitaria raízes. Mas agora que ela se instalou, precisa ser erradicada, extirpada. A forma como você o está fazendo é lenta demais. Nietzsche se inquietou em sua cadeira, obviamente incomodado pela crítica de Brauer. Teria sugestões específicas para a erradicação? Sou um escravo da obsessão. Ela nunca me deixará descobrir como escapar. Por isso, pergunto-lhe sobre sua experiência com tal dor e sobre os métodos que usou para escapar. Mas foi exatamente isso que tentei fazer na semana passada quando lhe pedi para observar a si mesmo de uma grande distância, respondeu Nietzsche. Uma perspectiva cósmica sempre atenua a tragédia. Se subirmos bastante, atingiremos uma altura na qual a tragédia deixará de parecer trágica. Sim, sim. Brauer se aborrecia cada vez mais. Sei disso intelectualmente, mesmo assim, Friedrich. Uma frase como uma altura da qual a tragédia deixará de parecer trágica simplesmente não faz com que me sinta melhor. Perdoe-me se pareço impaciente, mas existe um fosso, um imenso fosso, entre saber algo intelectualmente e sabê-lo emocionalmente. Muitas vezes, quando fico acordado de noite com medo de morrer, recito para mim a máxima de Lucrécio: onde a morte está, eu não estou. Onde estou, a morte não está. Eis uma verdade de uma racionalidade suprema e irrefutável. Porém, quando estou realmente assustado, ela nunca funciona. Ela jamais acalma meus temores. Essa é a falha da filosofia. Ensinar filosofia e aplicá-la na vida são empreendimentos bastante diferentes. O problema, Joseph, é que sempre que abandonamos a racionalidade e recorremos às faculdades inferiores para influenciar os homens, resulta um homem inferior e mais vulgar. Quando diz que deseja algo que funcione, tem em mente algo capaz de influenciar as emoções. Bem, existem especialistas nisso. Quem são eles? Os sacerdotes. Eles conhecem os segredos da influência. Eles manipulam com música inspiradora. Eles nos apequenam com pináculos altaneiros e naves monumentais. Eles encorajam o desejo de submissão. Eles oferecem a orientação sobrenatural, a proteção contra a morte, até a imortalidade. Mas veja o preço que cobram: escravidão religiosa, reverência pelos fracos, êxtase, ódio ao corpo, a alegria a este mundo. Não podemos recorrer a esses tranquilizantes, a esses métodos anti-humanos. Precisamos encontrar formas melhores de aprimorar nossos poderes da razão. O diretor da peça encenada em minha mente, respondeu Brauer, aquele que decide me enviar imagens de perto e de minha casa pregando fogo, não parece afetado pela razão. Mas, sem dúvida, e Nietzsche agitou seus punhos cerrados, você tem que perceber que não existe realidade em qualquer uma de suas preocupações. Sua visão de Berta, a aura de atração e amor que a cerca, na verdade não existem. Esses pobres fantasmas não fazem parte da realidade numência. Toda visão é relativa.
assim como todo conhecimento. Inventamos nossas experiências, e o que inventamos podemos destruir. Brouwer abriu a boca para protestar. Aquele era exatamente o tipo de exortação que não levava a nada, mas Nietzsche continuou. Deixe-me esclarecer melhor, Joseph. Tenho um amigo, ou melhor, tinha, chamado Paul Hare, um filósofo. Ambos acreditamos que Deus está morto. Ele conclui que uma vida sem Deus não faz sentido, e seu tormento é tamanho que flerta com o suicídio. Por via das dúvidas, porta sempre um frasco de veneno pendurado ao pescoço. Para mim, porém, a ausência de Deus é motivo de regozijo. Eu exulto em minha liberdade. Digo a mim mesmo, o que haveria para criar se os deuses existissem? Entendeu? Entendeu o que quero dizer? A mesma situação, os mesmos dados dos sentidos, mas duas realidades. Brouwer afundou abatido com sua cadeira, agora desanimado demais até para se alegrar com a menção de Nietzsche a Paul Hare. Continuo afirmando que esses argumentos não me afetam, reclamou. De que serve essa filosofice? Ainda que inventemos a realidade, nossas mentes são estruturadas de forma a nos esconder esse fato. Mas veja sua realidade, protestou Nietzsche. Uma boa olhada poderá lhe mostrar quão transitória, quão absurda ela é. Veja o objeto de seu amor, essa aleijada da Berta. Que homem racional conseguiria amá-la? Você me conta que ela muitas vezes não consegue ouvir. Fica vesga, torce braços e ombros. Ela não consegue beber água, nem andar, nem falar alemão de amanhã. Alguns dias ela fala inglês, outros dias francês. Como as pessoas sabem como se dirigir a ela? Ela deveria carregar um letreiro, como nos restaurantes, avisando qual o idioma do dia. Nietzsche deu um grande sorriso, divertindo-se com a piada. Mas Brouwer não achou graça. Sua pressão se toldou. Por que você a insulta tanto? Você nunca menciona seu nome sem acrescentar a aleijada. Eu apenas repito o que você me contou. É bem verdade que ela está doente, mas sua doença não é tudo nela. Ela também é uma mulher belíssima. Se você sair com ela na rua, todos os olhares se voltarão em sua direção. Ela é inteligente, talentosa, altamente criativa, uma boa escritora, uma arguta crítica das artes, gentil, sensível e, acredite, carinhosa. Não tão carinhosa e sensível, me parece. Veja como ela o ama. Ela tenta seduzi-lo a cometer o adultério. Brouwer fez que não com a cabeça. Não, não é verdade. Nietzsche interrompeu. Sim, não há como negar. Sedução é a palavra correta. Ela se inclina sobre você, fingindo que não consegue andar. Repousa a cabeça em seu colo, com os lábios perto de sua virilidade. Ela tenta arruinar seu casamento. Ela o humilha publicamente, fingindo estar grávida de seu filho. Isso é amor? Proteja-me de tal amor. Não julgo ou ataco meus pacientes, nem rio de suas doenças, Friedrich. Garanto-lhe, você não conhece essa mulher. Agradeço a Deus por ter esta bênção. Já conheci várias como ela. Acredite-me, Joseph. Essa mulher não o ama. Ela deseja destruí-lo, disse Nietzsche, veemente, copiando o caderno a cada palavra. Você a julga por outras mulheres que conheceu, mas está enganado. Todos que a conhecem se sentem como eu. O que você ganha ridicularizando-a? Nisto, como em tantas outras coisas, você é atrapalhado por suas virtudes. Você também precisa aprender a ridicularizar. É saudável. Quando se trata de mulheres, Friedrich, você é duro demais. E você, Joseph, é molenga demais. Por que tem que continuar a defendê-la? Agitado demais para permanecer sentado, Brouwer levantou-se e andou até a janela. Olhou para o jardim, onde um homem com um curativo nos olhos se arrastava. Um braço segurava uma enfermeira e o outro sondava o caminho à frente com uma bengala. Libere seus sentimentos, Joseph. Não se contenha. Continuando a olhar pela janela, Brouwer disse sem se voltar. Era fácil atacá-la. Caso pudesse vê-la, garanto que suas palavras seriam outras. Você se ajoelharia diante dela. Ela é uma mulher deslumbrante, como Helena de Troia, a verdadeira quintessência da feminilidade. Já lhe contei que seu novo médico também se apaixonou por ela. Você quer dizer sua próxima vítima? Friedrich. Brouwer virou-se para encarar Nietzsche. O que você está fazendo? Nunca o vi assim. Por que está levando as coisas para esse extremo? Estou fazendo exatamente o que me pediu, encontrando outra forma de atacar sua obsessão. Acredito, Joseph, que parte de seu tormento advém do ressentimento soterrado. Algo em você, algum temor, alguma timidez, não lhe permite expressar sua raiva. Em vez disso, você se orgulha de sua mansidão. Você faz da necessidade uma virtude. Soterra profundamente seus sentimentos. E depois, por não se experimentar nenhum ressentimento, supõe-se um santo. Você já não desempenha o papel do médico compreensivo. Você encarnou esse papel.
Acredita que seja bom demais para ter raiva. Joseph, um pouco de vingança não faz mal a ninguém. O ressentimento enrustido torna a pessoa doente. Brouwer negou a cabeça. Não, Friedrich. Compreender é perdoar. Explorei as raízes de cada sintoma de Berta. Não há nenhuma maldade nela. No máximo, excesso de bondade. Ela é uma filha generosa e bagnega que negou doente devido à morte do pai. Todos os pais morrem, o seu, o meu, de todo o mundo. Isso não é explicação para uma doença. Gosto de ações, não de culpas. O horário das desculpas para Berta, para você, já passou. Nietzsche fechou o caderno. A sessão terminara. A sessão seguinte começou de forma igualmente tempestuosa. Brouwer solicitara um ataque direto à sua obsessão. Pois bem, disse Nietzsche, que sempre quis ser um guerreiro. Se quer a guerra, você a terá. Nos 3 dias seguintes, desfechou uma poderosa campanha psicológica, uma das mais criativas e também mais bizarras da história médica de Viena. Nietzsche começou obtendo a promessa de Brouwer de seguir todas as instruções sem questionamento, sem resistência. Depois, Nietzsche o instruiu a compor uma lista de 10 insultos e a se imaginar dirigindo-os a Berta. Em seguida, Nietzsche o encorajou a se imaginar vivendo com Berta e depois a visualizar uma série de cenas, sentado à mesa do café da manhã, observando-a com pernas e braços em espasmos, olhos estrabicos, muda, com o pescoço torto, com alucinações e gaguejando. Nietzsche sugeriu depois imagens ainda mais desagradáveis. Berta vomitando, sentada no toalete, Berta em trabalho de pseudoparto. Mas nenhuma dessas experiências logrou remover a magia de imagem de Berta. No encontro seguinte, Nietzsche tentou métodos ainda mais diretos. Sempre que estiver sozinho e começar a pensar em Berta, grite não ou pare o mais alto possível. Caso não esteja a sós, belisque a si mesmo com força sempre que ela invadir sua mente. Durante 2 dias, os aposentos privados de Brown ecoaram com bradões de não e pare. E seu antebraço ficou vermelho de tantos beliscões. Uma vez no fiacre, gritou, pare! Tão alto que Fishman friou subitamente os cavalos e ficou esperando por novas instruções. Em outra ocasião, Frobecker acudiu correndo ao consultório ao som de um não, particularmente reverberante. Mas esses artifícios ofereciam uma resistência pífia ao desejo de sua mente. As obsessões continuavam assomando. Num outro dia, Nietzsche instruiu Brouwer a monitorar seu pensamento e, a cada 30 minutos, registrar em seu caderno com que frequência e por quanto tempo pensar em Berta. Brouwer se espantou ao constatar que raramente decorria 1 hora inteira sem que ruminasse sobre ela. Nietzsche calculou que ele gastava aproximadamente 100 minutos ao dia com sua obsessão, mais de 500 horas ao ano. Isso significava, disse ele, que nos próximos 20 anos, Brouwer devotaria mais de 600 preciosos dias de vigilância às mesmas fantasias entediantes sem imaginação. Brouwer suspirou diante dessa perspectiva, mas a obsessão não o abandonou. Nietzsche tentou então outra estratégia. Ordenou a Brouwer que dedicasse certos períodos predeterminados a pensar em Berta, quer o desejasse ou não. Você insiste em pensar em Berta. Pois bem, insista em que o faça. Insista em que medite sobre ela por 15 minutos 6 vezes ao dia. Vamos examinar seu cronograma diário e distribuir os 6 períodos ao longo do seu dia. Diga à sua enfermeira que não poderá ser interrompido nesses períodos, pois estará escrevendo ou atualizando fichas. Se quiser pensar em Berta em outros momentos, tudo bem, fica a seu critério. Mas durante esses 6 períodos, você terá que pensar em Berta. Mais tarde, à medida que se acostumar com essa prática, diminuiremos gradualmente o tempo de meditação forçada. Brouwer seguiu o cronograma de Nietzsche, mas suas obsessões seguiram de Berta. Mais tarde, Nietzsche sugeriu a Brouwer que carregasse uma carreira especial onde poria 5 kreuzer sempre que pensasse em Berta. Depois, deveria doar o dinheiro a alguma instituição de caridade. Brouwer vetou o plano. Sabia que seria eficaz porque gostava de praticar caridade. Nietzsche sugeriu então que doasse o dinheiro à Associação Antissemita de Georg von Schoner. Até isso não funcionou. Nada funcionou. Excerto das anotações do Dr. Brouwer sobre Eckhart Müller, de 9 a 14 de dezembro de 1882. Não faz mais sentido eu ficar me enganando. Existem 2 pacientes em nossas sessões, e 2, eu sou o caso mais grave. Estranho, quanto mais o reconheço intimamente, mais amigavelmente Nietzsche e eu parecemos trabalhar juntos. Talvez a informação recebida de Lois Salomé também tenha alterado nossa forma de trabalhar. É claro que nada disse a Nietzsche sobre ela. Tampouco falo de minha transformação num paciente genuíno. Contudo, acredito que ele sinta essas coisas. Talvez de alguma forma tão intencional, não verbal, eu comunique coisas para ele. Quem sabe? Talvez através de minha voz, de meu tom ou de meus gestos. É muito misterioso.
Zig se interessa por tais detalhes de comunicação. Eu deveria conversar com ele a respeito. Quanto mais me esqueço de tentar ajudá-lo, mais ele começa a se abrir para mim. Veja o que ele me contou hoje, que Paul Hare foi outrora seu amigo, que ele, Nietzsche, teve sua própria desilusão amorosa, que conheceu certa vez uma mulher como Berta. Talvez seja melhor para nós dois se eu simplesmente me concentrar em mim mesmo, sem tentar fazer com que ele se abra. Ademais, ele agora alude aos métodos com que ajuda a si próprio. Por exemplo, sua abordagem de mudança de perspectiva, em que se vê de uma perspectiva mais distante, mais cósmica. Ele tem razão. Se enxergarmos nossa situação trivial em relação à longa meada de nossas vidas, a vida de toda a raça humana, a evolução da consciência, certamente ela perderá seu significado dominante. Mas como mudar minha perspectiva? Suas instruções e exortações para mudar de perspectiva não funcionam. Nem tentar imaginar me afastando. Não consigo me remover emocionalmente do centro de minha situação. Não consigo me distanciar o suficiente. A julgar pelas cartas que escreveu para Louis Salomé, acho que ele também não consegue. Ele também enfatiza grandemente a experiência da raiva. Fez-me insultar aberta de 10 formas diferentes hoje. Desse modo, ao menos consigo compreender. Descarregar a raiva faz sentido através de uma perspectiva fisiológica. Um acúmulo de excitação cortical precisa ser periodicamente descarregado. Pelas descrições de Louis Salomé, das cartas dele. É o seu método favorito. Creio que tenha dentro de si um vasto reservatório de raiva. Por quê? Me pergunto. Devido à doença dele? Ou à falta de reconhecimento profissional? Ou porque jamais desfrutou o calor de uma mulher? Ele é um mestre nos insultos. Gostaria de me lembrar dos melhores. Adorei ele ter denominado Louis Salomé um predador na pele de um gato de estimação. É fácil para ele, mas não para mim. Ele tem toda a razão sobre minha incapacidade de expressar a raiva. É mal de família. Meu pai e meus tios. Para os judeus, a repressão da raiva é uma condição de sobrevivência. Não consigo sequer localizar a raiva. Ele insiste que tem como objeto Berta, mas estou certo de que a está confundindo com sua própria raiva em relação a Louis Salomé. Que infortúnio ele ter se enredado com ela. Gostaria de lhe dar meu apoio. É inacreditável. Esse homem quase não tem experiências com mulheres. Com quem escolhe se envolver? Certamente a mulher mais poderosa que jamais vi. E ela só tem 21 anos. Que Deus ajude a todos nós quando ela crescer. E a outra mulher na vida dele, a irmã Elizabeth. Espero nunca encontrá-la. Ela parece tão vigorosa como Louis Salomé e deve ser ainda mais mesquinha. Hoje, ele me pediu para imaginar Berta como um bebê defecando nas fraldas e para dizer a ela quão bonita é enquanto a imagino me fitando estrabica e com o pescoço torto. Hoje me diz para pôr um Kreuzer no sapato a cada fantasia e andar com ele o dia todo. De onde retirará essas ideias? Para se dispor de um estoque infindável delas. Gritar não e me beliscar. Contar cada fantasia e registrá-las num livro razão. Andar com moedas no sapato, dar dinheiro para Schoner, punir a mim mesmo por eu me atormentar, doidice. Ouvi dizer que se ensina os ursos a dançar e a se erguerem sobre duas patas aquecendo os ladrilhos do chão embaixo deles. Será esse método tão diferente do de Nietzsche? Ele tenta adestrar minha mente através desses engenhosos pequenos métodos de punição. Sim, não sou nenhum urso e minha mente é rica demais para técnicas de amestradores de animais. Esses esforços são ineficazes, além de desagradantes, mas não posso culpá-lo. Pedi que atacasse meus sintomas diretamente. Ele está sendo condescendente. No fundo, ele não concorda com esses esforços. O tempo todo ele tem insistido que o crescimento é mais importante do que o conforto. Há de existir outro caminho. Excerto das anotações de Friedrich Nietzsche sobre o Dr. Brauer, de 9 a 14 de dezembro de 1882. A fascinação de um sistema. Já fui presa dele por bastante tempo, hoje. Acreditei que a supressão da raiva por Joseph estivesse por detrás de todas as suas dificuldades e me exauri tentando incitá-lo. Talvez a longa repressão das paixões o altere e enerve. Ele se apresenta como bom, não comete nenhum mal, a não ser contra si e a natureza. Preciso fazer com que deixe de ser um daqueles que se julgam bons porque eles não têm garras. Acredito que ele tenha que aprender a blasfemar antes que eu possa confiar em sua generosidade. Ele não sente raiva. Terá tanto medo de que alguém o magoe?
Será por isso que não ousa ser ele próprio? Porque deseja somente pequenas felicidades. E ele denomina isso virtude. Seu nome real é covardia. Ele é civilizado, polido, um homem bem educado. Ele domou sua natureza selvática, transformou seu lobo num cão de raça. E ele o denomina moderação. Seu nome real é mediocridade. Ele agora confia e acredita em mim. Dei minha palavra de que me esforçarei para curá-lo, mas o médico deve primeiro, como sábio, curar a si próprio. Somente então poderá seu paciente contemplar com seus olhos um homem que cura a si próprio. Contudo, eu não curei a mim mesmo. Pior, sofro das mesmas aflições que acontecem em Joseph. Estarei, pelo meu silêncio, cometendo aquilo que jurei jamais fazer? Traindo um amigo? Devo falar das minhas aflições? Ele perderá a confiança em mim. Isso não o prejudicará? Ele não dirá que, se eu não curei a mim mesmo, não posso curá-lo? Ou ficará tão preocupado com minha aflição que abandonará a tarefa de lutar contra a sua própria? Sirvo-o melhor através do silêncio, ou reconhecendo que ambos estamos igualmente afligidos e temos que unir forças para encontrar uma solução? Hoje, vejo o quanto ele mudou, menos tortuoso, e não mais tenta me adular, não mais tenta se fortalecer demonstrando minha fraqueza. O ataque frontal aos seus sintomas que me pediu para lançar é a mais terrível chafurdice em águas rasas que jamais empreendi. E deveria ser alguém que eleva, não que rebaixa. Tratá-lo como uma criança cuja mente precisa de um tapa quando se comporta mal, está rebaixando-o. Me rebaixando também. Se uma cura rebaixa o médico, conseguirá por acaso elevar o paciente? Há de existir um caminho mais elevado. Carta de Friedrich Nietzsche a Lois Salomé de dezembro de 1882. Cara Lou, não escrevas cartas como aquela para mim. Que tenho a ver com essa desventura? Gostaria que pudesse te elevar diante de mim de modo que não tivesse que te desprezar. Mas, Lou, que tipo de cartas está escrevendo? Colegiais ávidas por vingança escrevem assim. Que tenho a ver com essa lástima? Por favor, compreende. Quero que te eleves diante de mim, não que te reduzas. Como posso perdoar-te se não reconheço mais aquele ser em ti pelo qual podereis chegar a ser perdoada? Não, cara Lou. Ainda estamos a uma longa distância do perdão. Não posso só sacar o perdão de minhas mangas depois que a ofensa teve 4 meses para penetrar em mim. Adeus, cara Lou. Não te verei novamente. Protege tua alma de tais ações e pratica o bem para os outros, e especialmente para o meu amigo Ré, o que não pudeste fazer de bom para mim. Não fui eu quem criou o mundo, e Lou gostaria de ter criado. Então, conseguiria suportar toda a culpa por terem as coisas entre nós tomado o rumo que tomaram. Adeus, cara Lou. Não lia tua carta até o fim, mas já havia lido demais. Friedrich Nietzsche.